Fala, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco, aula de Ciências Humanas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escravidão moderna, sobre escravidão de modo geral, aprofundar um pouquinho nessa temática que é tão importante para a história do Brasil e para a história da humanidade de modo geral, ok? Vejam, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a escravidão moderna e o tráfico de escravizados, tá? Logicamente, isso remete à história do Brasil, remete a questões vinculadas à história do Brasil, até porque o Brasil viveu sobre o régio da escravidão durante 300 anos, tá? Então, as raízes da escravidão no Brasil, ela remete ao século XVI e ao tráfico de africanos que vinham trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar, de forma escravizada. Então, a partir do século XVI, se intensificou o tráfico negreiro no Atlântico, no Oceano Atlântico, entre a África e o Brasil, tá? Foi um negócio altamente lucrativo, acho que por isso que durou tanto tempo, né? Um negócio com alto rendimento, com altos lucros, e, em certa medida, o tráfico teve como protagonista principal os portugueses, os comerciantes portugueses, que iam até a África, compravam os africanos e revendiam no Brasil de forma escravizada. É isso mesmo, é uma atividade desumana, se a gente for olhar sobre a ótica das sociedades humanas, é uma atividade desumana, né? Você compra outra pessoa, revende em outro lugar, para essa pessoa trabalhar de forma forçada em fazendas de cana-de-açúcar. Mas foi um negócio altamente lucrativo, os portugueses ganharam muito dinheiro com o tráfico negreiro, com o tráfico de escravos, né, que vinham até o Brasil para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar, ok? Então vejam, isso aqui é importante, tá? Por quê? Porque aqui a gente caracteriza a longa duração da escravidão brasileira. Foi um negócio altamente lucrativo, em especial para os portugueses, né, que ganharam muita grana. Gente, ganharam muito dinheiro com o tráfico de africanos para trabalhar de forma escravizada no Brasil. Tá bom? Então percebam, o tráfico transatlântico movimentou cerca de 11 milhões de africanos, gente. Olha a quantidade de pessoas que foram revendidas, vendidas, para trabalhar de forma escravizada nas Américas, né? 11 milhões de africanos foram trazidos até a América para trabalhar de forma escravizada. Isso nós estamos falando entre o século XVI e XIX, né? Entre os séculos XVI e XIX, quase 300 anos desse tipo de atividade desumana, tá bom? Só no Brasil vieram parar 4 milhões de pessoas, africanos, para trabalhar de forma escravizada aqui no nosso país. 4 milhões. Então, veja, o Brasil foi o país que recebeu o maior número de africanos durante o tráfico transatlântico para trabalhar aqui como escravos, principalmente nas fazendas de cana-de-açúcar do Nordeste brasileiro, né? Salvador foi a principal cidade que recebeu aí, né? Salvador e Rio de Janeiro receberam uma quantidade significativa de africanos que vieram trabalhar de forma escravizada, né? Mas trouxeram consigo a sua resistência, a sua luta, os seus valores religiosos, a sua cultura, que também, com o tempo, foi sendo alvo de preconceitos, de falácias, de questões que vinculavam de forma negativa os seus aspectos culturais, e muitas delas sobreviveram. Então, veja, eles foram violentados fisicamente e simbolicamente também, né? Nós estamos falando de uma escravidão que violentou fisicamente, conforme essa imagem mostra, mas também violentou de forma simbólica, massacrando as suas questões culturais, suas questões religiosas, suas questões e seus vínculos afetivos, tá? Nós estamos falando de africanos que sofreram violência física e violência simbólica, ok?
Então, isso tudo tem a ver aí com as raízes da escravidão no Brasil. É a forma com que o Brasil foi colonizado, foi uma forma que veio através do modo de produção escravista. É um modo de produção que utilizou de mão de obra escrava, africana, para sobreviver. Então, foi uma colonização via mão de obra escravista, como diria Jacob Gorenden, né? Um modo de produção escravista. Ele chama de modo de produção porque essa atividade, essa forma social e econômica sobreviveu no Brasil quase 300 anos, tá? Que vieram, veja, os africanos vieram através de navios negreiros, ou também conhecido como tumbeiros, né? Navios extremamente precários, normalmente vinham nos seus porões, nos seus galpões, acondicionados de forma errada, né? Sem qualquer tipo de higiene básica, né? Sem qualquer tipo de cuidado higiênico básico para essas pessoas. Então, muitos morriam, vamos dizer assim, na travessia, né? Muitos morriam dentro desses galpões, dentro desses porões, desses navios negreiros, porque ficavam acondicionados, amontoados de forma irregular, né? Sem saneamento básico, sem nenhum tipo de precaução para doenças infecciosas, entre outras questões. Essa imagem você vê a triste realidade dos porões dos navios negreiros que foram utilizados aí para trazer os africanos para o Brasil, né? Para trabalhar de forma, para trabalhar a partir de mão de obra escravizada nas fazendas de cana-de-açúcar. Então, os navios negreiros foram instrumentos, embarcações utilizadas, às vezes para carregar 300, 500 pessoas, né, que ficavam amontoados em seus porões durante 30 a 50 dias. Muitos não sobreviviam, tá? Muitos morriam nessa transação. Tá? E a partir daí, os que sobravam eram vendidos aqui como escravos para trabalhar de forma autoritária. Aqui você vê mais uma ilustração acerca dos navios negreiros, importantes aí para a gente pensar a escravidão no Brasil, ok? Mais uma dessas ilustrações, vejam, eles vinham nesses navios negreiros, de forma desumana, irregular, muitas das vezes, se a gente for olhar pela ótica atual, né, quer dizer, muitos sem qualquer tipo de higiene, eram amontoados nesses porões, alguns não sobreviviam a 30, 40, 50 dias de viagem, muitos não sobreviviam. E os que sobreviviam, às vezes, chegavam desnutridos, né, com algum tipo de doença infecciosa ou não, que era curada aqui depois ou não, ok? Então, veja, isso aí, ó, eles chegavam e iam para as fazendas de cana-de-açúcar, tá? Trabalhar um serviço pesado, principalmente no Nordeste brasileiro, tá? Eles iam trabalhar aí nas fazendas de cana-de-açúcar. E por conta disso, muitas revoltas surgiram, principalmente na cidade de Salvador, na Bahia, que foi palco de inúmeras revoltas, entre elas a revolta dos Malés, né, a famosa revolta dos Malés de 1835, revolta importante. Então, quer dizer, eram condições desumanas, uma hora essas revoltas estourariam. E entre tantas revoltas surgem também os famosos quilombos, né? Os famosos quilombos, que eram locais onde os africanos escravizados fugiam para sair dessa violência que eram as fazendas de cana-de-açúcar. E nos quilombos eles livremente exerciam novamente a sua cultura, a sua religião, né? Muitos desses quilombos permaneceram até os dias de hoje. Muitos sobreviveram,
Então, quilombo era local de resistência, né, de resistência desses africanos escravizados que lutaram aí contra as injustiças da escravidão no Brasil. Tá bom? Nessa imagem, você observa essas questões, né, dessas revoltas que foram construídas aqui para combater a escravidão no Brasil, ok? Na próxima aula, vamos falar um pouquinho das consequências dessa escravidão, tá? Que é o racismo. Uma das principais consequências da escravidão no Brasil é a permanência do racismo, tema da nossa próxima aula, ok? Então, volto com vocês na nossa próxima aula para falar desse tema tão importante. Valeu!